Vamos lá. Se a gente parar para pensar como a ciência funciona de verdade, a resposta que a maioria das pessoas daria é: provando que as coisas são verdadeiras, sabe? Juntando um monte de evidências até algo virar um fato. Parece fazer todo sentido, né? Mas e se essa ideia toda estiver, na verdade, fundamentalmente errada? Pois é, essa é a grande questão. O que separa, por exemplo, a teoria da gravidade de um palpite qualquer? O que dá para a ciência esse poder todo de explicar o mundo? A resposta, olha, pode não ser bem o que a gente imagina. Ok, vamos mergulhar nisso. A fonte dessa reviravolta toda no pensamento está aqui, nesse trabalho do filósofo Karl Popper. Em 1934, ele publicou A Lógica da Pesquisa Científica e, basicamente, mudou as regras do jogo. Então, antes do Popper, a visão que dominava era a da indução. A ideia é bem simples, na verdade. A ciência constrói o conhecimento observando casos específicos e, a partir deles, generaliza para criar uma lei universal. Para entender isso, vamos usar a analogia clássica que o próprio Popper usava. Imagina a cena. Um pesquisador vai até um lago e vê um cisne. Ele é branco. Anotado. Uma observação. É o primeiro tijolinho dessa construção. No dia seguinte, a mesma pessoa vai em outro lago. E, surpresa, vê outro cisne. E ele também é branco. A hipótese de que cisnes são brancos já começa a ganhar um pouquinho mais de força. Aí o nosso pesquisador resolve levar o negócio a sério de vez. Ele viaja, observa centenas, milhares de cisnes em vários países diferentes. E todos, um por um, sem exceção, são brancos. A pilha de evidências já está gigantesca. Pela lógica da indução, a conclusão parece óbvia, inevitável. Depois de tanta confirmação, o observador se sente totalmente seguro para bater o martelo e dizer: pronto, todos os cisnes são brancos. Caso encerrado, certo? Errado é exatamente aqui que o Popper chega para estragar a festa. Ele aponta o que ficou conhecido como o problema da indução. Como essa citação do livro dele deixa claro, não importa se você viu 1 milhão de cisnes brancos. Isso não prova, de um ponto de vista lógico, que o próximo cisne que aparecer não vai ser, sei lá, preto. E olha, isso não era só um detalhe não. Era a base de todo o argumento dele. Se a gente der uma olhada no sumário do livro, vemos que os dois primeiríssimos problemas que ele ataca são justamente esses, o problema da indução e, logo em seguida, o problema da demarcação. E o que seria esse tal problema da demarcação? Bom, é basicamente o desafio de traçar uma linha bem clara na areia. De um lado, o que é ciência, do outro, o que não é, como a pseudociência. É o que separa a astronomia da astrologia, a química da alquimia. E o método antigo de só verificar as coisas não dava conta do recado. O argumento do Popper era que, se o único critério é achar provas que confirmam uma teoria, então quase qualquer coisa pode se passar por ciência. Um astrólogo sempre vai achar eventos que confirmam suas previsões vagas. Teorias muito flexíveis que conseguem explicar qualquer comportamento humano, no fundo, não estão explicando nada de forma concreta. Isso nos deixa numa encruzilhada. Se o método de simplesmente procurar confirmações é fraco, se ele não consegue separar o joio do trigo, então como fica? Como é que a ciência pode se firmar como algo especial e confiável? E aqui vem a solução do Popper. Uma ideia radical e ao mesmo tempo super elegante: a falseabilidade. A ideia vira o jogo completamente de cabeça para baixo. A força de uma teoria científica não está na sua capacidade de ser confirmada, mas sim na sua coragem de se expor à possibilidade de ser derrubada. Então, vamos deixar isso bem claro. O que define a ciência não é essa busca incessante pela certeza absoluta, pela prova final de que algo é verdade. E sim a coragem de fazer uma afirmação ousada que pode ser testada e que corre o risco de ser provada falsa. Uma teoria científica, no fundo, está dizendo: olha, se eu estiver errada, é assim que dá para descobrir. E aqui o contraste fica gritante, né? A ciência antiga da indução passava o tempo todo procurando mais e mais cisnes brancos para reforçar a teoria. Já a ciência, na visão do Popper, tem outra missão, bem diferente. Ela sai ativamente à caça do único cisne negro que pode botar a teoria inteira por água abaixo. Então, na prática, o processo seria mais ou menos assim. Primeiro, se propõe uma teoria bem ousada. A partir dela, se cria uma previsão específica que dê para testar no mundo real. E aí vem a parte crucial.
Se criam experimentos para tentar quebrar essa previsão. Se der certo e a previsão for refutada, ótimo. A teoria é falsa e a gente aprendeu alguma coisa. Se não der, a teoria sobreviveu para lutar mais um dia. Ela foi corroborada, ganhou mais confiança, mas nunca o selo de verdade absoluta. E é aqui que está o poder dessa lógica. Pode ser que a gente precise de infinitas observações para tentar provar uma afirmação universal. Mas para refutar essa mesma afirmação, só precisa disto? Apenas um caso contrário, um único cisne negro já é suficiente para demolir a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Sendo assim, o conhecimento científico, para Popper, não é um prédio feito de certezas. É mais como um navio bem robusto. As melhores teorias são aquelas que já aguentaram as piores tempestades, os testes mais rigorosos. Elas não são verdadeiras no sentido final da palavra, mas são, de longe, as melhores explicações que a gente tem, por enquanto. Essa filosofia muda completamente o que a gente valoriza na ciência. A busca pela certeza de 100% fica para trás. No lugar dela, o foco vai todo para a testabilidade, o quão aberto uma teoria está a ser refutada, e para o progresso, que acontece justamente quando a gente elimina os erros. Essa citação do Popper captura o espírito da coisa de um jeito perfeito. A ciência se torna um ato de humildade. É a gente reconhecer que, por mais que saibamos, sempre vai existir um oceano infinito de coisas que a gente não sabe. Então, no fim das contas, a grande lição é uma baita mudança de perspectiva. A ciência deixa de ser vista como uma coleção de fatos e passa a ser entendida como um processo, um método para a gente se tornar pouco a pouco um pouquinho menos errado sobre como o universo funciona. O avanço não vem de provar que estamos certos, mas sim de ter a coragem de admitir onde podemos estar errados e, então, testar isso sem dó. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final no ar. Se a nossa ferramenta mais poderosa para entender a realidade, que é a ciência, funciona sem a promessa de uma prova definitiva, o que é que isso diz sobre a própria verdade? Será que ela é tipo um horizonte para onde a gente está sempre caminhando, mas sem nunca de fato chegar? Talvez a busca seja o verdadeiro destino.